Tenho certeza de que vocês estão muito curiosos para saber qual dos líderes mundiais roubou mais dinheiro. Não sei se houve uma competição entre eles ou se eles aprenderam uns com os outros e compartilhavam métodos de roubo, mas as estatísticas nos dizem o seguinte. Deixe-me mostrar agora os 7 indivíduos mais corruptos do mundo e as quantias que eles roubaram, claro, dos seus próprios cidadãos. Vamos começar, por assim dizer, do final dessa lista, pelo número 7. Número 7, Mobutu, do Congo. Lembra dele, né? 5 bilhões de dólares. Renomeou o país em homenagem a si mesmo e o arruinou completamente, enquanto seu povo passava fome. O líder do Congo roubou um pouco mais do que o principal sanguessuga das Filipinas, que se chamava número 6, Ferdinand Marcos. Ou seja, ele roubou cerca de 5 bilhões de dólares e saqueou o país durante 20 anos, um ano de ditadura, escondendo dinheiro em bancos suíços e imóveis em Nova York. Agora, em quinto lugar de honra, vocês não vão acreditar, está Yasser Arafat. 8 bilhões de dólares. Em 2003, a revista Forbes o colocou em sexto lugar na lista dos mais ricos, como eles escreveram, rainhas, reis e déspotas. O dinheiro vinha de várias fontes. O Fundo Monetário Internacional constatou que, de 1995 a 2.900 milhões de dólares do orçamento palestino foram desviados para contas sob controle pessoal de Arafat. Ele também recebia 2 milhões de dólares por mês do comércio de combustível nos territórios ocupados. Além disso, ele secretamente administrava um portfólio de investimentos de quase 1 bilhão, incluindo ações, por exemplo, da fábrica de engarrafamento da Coca-Cola em Ramallah ou de uma empresa de telefonia celular tunisiana, além de fundos de capital de risco nas Ilhas Cayman. Tudo isso era financiado com recursos públicos, senhoras e senhores, mas isso não trazia nenhum benefício ao povo palestino. Quando ele morreu, a viúva de Arafat, chamada Suka, vivia no luxo em Paris, recebendo, segundo informações, 100 mil dólares por mês. Enquanto isso, os palestinos comuns viviam na pobreza, e o destino da maior parte da fortuna ainda permanece desconhecido. Dizem que Arafat levou esse segredo para o túmulo. Bem, se foi ele quem levou, se levaram dele ou se foi outra pessoa. Não há dinheiro. Número 4. Isso também vai te agradar. Líderes do Hamas, eles então possuem uma fortuna que é estimada em aproximadamente 11 bilhões de dólares. Então, Khaled Mashal, algo entre 4 e 5 bilhões, e Ismail Haniyeh, que é o ex-chefe do Biro Político do Hamas, 4 bilhões, Mazabu Marzouk, uma pessoa conhecida, cerca de 3 bilhões, um pouco menos, porque ele foi vice-presidente do Biro Político do Hamas. Enquanto os líderes do Hamas relaxam em hotéis 5 estrelas no Catar e investem em imóveis no exterior, o cidadão médio de Gaza vive com menos de 2 dólares por dia. Isso é, um esquema clássico de cleptocracia, só que agora executado por uma organização terrorista. Eles organizaram isso para ganhar dinheiro, e conseguiram. Todo esse dinheiro vem da Europa e dos Estados Unidos. Os governos americanos enviavam esse dinheiro para a população sofrida da região para que tivessem o que comer, reconstruíssem suas casas, além de purificar a água e comprar remédios. Na minha opinião, esses caras causaram muito mais danos aos seus próprios cidadãos do que Israel, em todo o tempo dos confrontos armados. Número 3. Agora já entramos no top 3, por assim dizer. Estamos subindo 3, 2, 1, Número 3. Suharto na Indonésia, cerca de 35 bilhões. Viu como pulou, de 11 para 35? Então, a organização chamada Transparência Internacional coloca ele em primeiro lugar na lista dos líderes mais corruptos de todos os tempos. Tranquilo, Os líderes mais corruptos de todos os tempos. Então, governou por 30 anos mais ou menos, de 67 até 98. Número 2. Hosni Mubarak, Egito. 70 bilhões. E o país, como se diz, está ficando mais rico. Governou por 30 anos, transferindo riqueza através da família e de conexões militares. Um honroso primeiro lugar. Segundo estimativas, até o início da guerra na Ucrânia, ocupa o primeiro lugar ninguém menos que o eterno líder e governante da Rússia. E de suas redondezas, claro, o ex-agente da KGB, conhecido como Pálido Espiraqueta, Vladimir Vladimirovich Putin. Ele possui uma fortuna de 200 bilhões de dólares americanos, através de um sistema mafioso de oligarcas e pessoas próximas. Vladimir é considerado o cleptocrata mais rico atualmente vivo no planeta Terra.
Mas talvez agora alguém esteja, como se diz, pressionando ele, como se diz, respirando em seu cangote, um pouco sobre Putin. Apesar do salário oficial, segundo o Kremlin, de US$ 140 mil por ano e dos bens declarados, que se limitam a um pequeno apartamento, um reboque e 3 carros, especialistas acreditam que Vladimir Putin é secretamente uma das pessoas mais ricas do mundo. Ou seja, o financista Bill Browder, que testemunhou perante o Senado dos Estados Unidos, estima a fortuna de Putin em cerca de US$ 200 bilhões, acumulada principalmente por meio de extorsão e desvio de fundos estatais, forçando oligarcas a entregar dinheiro e ações. A escala do estilo de vida oculto de Putin é impressionante. Segundo as informações disponíveis, ele controla um palácio à beira do Mar Negro que vale US$ 1,4 bilhão, é a maior residência privada da Rússia, com uma piscina de mármore, pista de hóquei, cassino, boate e acabamento italiano. Tanta luxuosidade que até as escovas de vaso sanitário custam US$ 850 cada. Ele é regularmente fotografado usando relógios de pulso que custam dezenas de milhares de dólares e também é associado a um iate no valor de 560. Mas ele não vai andar em algo tão simples como, por exemplo, o iate de Abramovich, de US$ 400 milhões, certo? Afinal, ele é o presidente. O dossiê do Panamá, de 2016, revelou ainda uma rede de empréstimos offshore e transações no valor de US$ 2 bilhões, naturalmente ligadas ao seu círculo mais próximo. Investigadores classificam essa estrutura como uma máfia típica. Os aliados mantêm os ativos, fazem o trabalho sujo e pagam ao chefe a parte dele, o que a torna uma máfia de verdade. A fortuna de Putin é deliberadamente ocultada e praticamente impossível de rastrear. Mas quem está no encalço de Vovka Varkovka? Agora vou dar algumas dicas e talvez você adivinhe. Mas antes disso, é absolutamente necessário se inscrever e ativar o sininho. Porque as informações únicas que fornecemos a vocês, senhoras e senhores, só poderão ser recebidas se o YouTube entregar todos os vídeos, por assim dizer, nossos vídeos, sim, do seu canal. E o YouTube só vai fazer isso se você pedir. Pedir no YouTube significa clicar no sininho. Uma vez só já basta. Agora, uma aula de roubo e fraude da União Europeia. Vamos falar de muito dinheiro. Estamos falando agora de 90 milhões de euros, 90 bilhões de euros que a União Europeia acabou de aprovar definitivamente para a Ucrânia. Literalmente, nesta semana, em 23 de abril, o Conselho da UE deu a assinatura final. Quebraram a Hungria, a Eslováquia e assinaram. O dinheiro começará a chegar já no segundo trimestre deste ano. 90 miliarda. Vamos parar um segundo nessa cifra. Não é 1 milhão, são 90 bilhões de euros. 90 bilhões de euros. Para comparação, o orçamento anual de Portugal é de cerca de 100 bilhões, ou seja, a Europa está entregando esse valor para a Ucrânia, para a guerra e para um orçamento comparável ao de um país. E agora vem a pergunta mais importante. É presente ou empréstimo? O que é? Empréstimo ou mera generosidade? Oficialmente dirão que é empréstimo. Bem, é um empréstimo sim, a Ucrânia é obrigada a devolver. Tudo certo, tudo legal, não se preocupe. Mas vamos analisar mais a fundo. Afinal, nós temos essa coisa chamada massa cinzenta. Porque o diabo mora nos detalhes, dá para chamar qualquer coisa de empréstimo. A Ucrânia só deve devolver esse dinheiro quando receber as reparações da Rússia. Ou seja, não em 10 anos, não em 20, mas quando a Rússia pagar. Eles estão falando sério? Alguém em sã consciência acredita que a Rússia vai pagar voluntariamente reparações de guerra à Ucrânia? Isso já não é mais ficção científica, mas pura fantasia política. É uma condição que poderia muito bem soar assim. Devolva quando a Lua ficar quadrada. Então, o que isso significa? Significa que isso não é um empréstimo. É um presente embrulhado em uma embalagem jurídica onde está escrito empréstimo. E para quem isso está sendo feito, hein? Porque não está claro, por assim dizer, se todos entendem isso, mas nem todos, nem todos. A palavra presente não pode ser usada na política, por isso eles serão imediatamente expulsos nas próximas eleições, como se diz, a pontapés. Ou seja, de onde vem o dinheiro? É justamente a essas pessoas de quem esse dinheiro é roubado que nada é explicado. Como isso acontece?
A União Europeia vai aos bancos privados e diz: deem dinheiro. E eles respondem: claro, mas sob qual garantia? Eles dizem: sob a garantia do orçamento da União Europeia. Ok. A União Europeia é composta pelas contribuições dos países membros, e as contribuições dos países membros são impostos, ou seja, o dinheiro é captado tendo como garantia os impostos dos europeus. Sim, se for o seu caso, você mora na Europa, paga impostos lá, e é com base nesses impostos que o dinheiro é captado. Quando não for suficiente, eles vão cobrar mais impostos. Os impostos do caminhoneiro alemão, do fazendeiro francês, do operário polonês, da enfermeira espanhola. São eles os verdadeiros doadores desses 90 bilhões de euros mais juros, mais taxas. Só que ninguém pergunta a opinião deles. Quem assinou para devolver esse dinheiro? Os europeus não entendem o que ocorre, pois o esquema foi feito para confundi-los, digo, os habitantes da Europa. Essa é a primeira dificuldade. Tente explicar para uma pessoa que, sei lá, o que chamam de pessoa comum, né? Ela não entende nada de finanças, pega empréstimos nos mercados, repassa à Ucrânia, dá garantias do orçamento que vem das contribuições, que vem dos impostos, que saem do seu bolso. Quando você chega ao final, a pessoa já perdeu o fio da meada. Isso não é por acaso. Isso é uma proteção para que os cidadãos não entendam nada. Segundo, o tempo. As perdas não vão aparecer agora, nem amanhã, mas daqui a alguns anos, quando ficar claro que não há reparações. A dívida recai sobre o orçamento da União Europeia e alguém terá que cobri-la. Até lá, todos os atuais líderes já estarão aposentados, com boas aposentadorias, aliás. Terceiro, a palavra crédito. Ou seja, é uma palavra mágica. Desativa o pensamento crítico. Crédito, então vão devolver, tudo certo, nada para se preocupar. Jornalisteiros. Muito poucos deles entendem alguma coisa. O resto simplesmente repete essas palavras, sem entender nada. Repetem as manchetes e isso se torna realidade na cabeça das pessoas, embora seja uma enganação, uma ficção. Por que a liderança da UE insistiu tanto em aprovar esse pacote? Insistiu porque já aprovou, não é? Mesmo superando o veto da Hungria, da Eslováquia, mesmo sabendo que o dinheiro nunca vai voltar. Aqui há várias, como gostam de dizer, camadas. A primeira, ideológica. Uma parte significativa da elite de Bruxelas acredita sinceramente no projeto geopolítico de enfraquecer a Rússia, expandir a esfera de influência da UE para o leste. No futuro, aceitar a Ucrânia como membro. Essa é a aposta estratégica. E do ponto de vista deles, 90 bilhões, e não é o dinheiro deles, é dinheiro de outros, esse é o preço. A questão é, eles tinham o direito de apostar o dinheiro dos outros sem perguntar? Bem, você sabe minha resposta, né? Segundo, carreira. Entre as elites ocidentais, apoiar a Ucrânia virou uma espécie de ingresso para o establishment político. Criticar significa ser agente do Putin, ou pior ainda, ser agente do Trump. Ser agente do Putin ainda é suportável, mas com o Trump, eles simplesmente não conseguem aguentar. Eles vão te expulsar, como se diz, antes mesmo de você dizer uma palavra. Apoiar significa ser defensor da democracia. Nesse sistema de coordenadas, para um funcionário da UE, é mais vantajoso aprovar qualquer projeto do que fazer perguntas incômodas. Ele não liga para a Ucrânia, dinheiro, Rússia ou qualquer coisa. O principal para ele é, digamos assim, ao sair de férias, ter dinheiro suficiente para encher uma banheira de champanhe. E é aqui que começa a parte mais interessante. O dinheiro nunca desaparece sem deixar rastros. 60 bilhões desse pacote vão para necessidades de defesa. Compra de equipamentos militares, desenvolvimento da indústria de defesa. E aqui está o ponto-chave. Os equipamentos são comprados principalmente de fabricantes europeus. São empresas europeias e os acionistas e europeus e lobistas trabalham em Bruxelas. O dinheiro vai para a Ucrânia e imediatamente volta para os bolsos do complexo militar industrial europeu. Isso não é teoria da conspiração, isso é negócio. Sempre foi assim que funcionou. É assim que é feito e provavelmente vai continuar sendo feito por mais 100 anos. Agora, uma pergunta que você talvez esteja se fazendo: quanto desse dinheiro será desviado? A Ucrânia é um país com corrupção sistêmica. Isso não é um insulto, é a posição oficial da própria União Europeia, da UE. O pacote contém condições sobre o respeito ao Estado de Direito e o combate à corrupção. Mas se não houvesse problemas, não haveria condições, não seria necessário, certo? A transparência internacional, que eu já mencionei, consistentemente coloca a Ucrânia no terço inferior do índice mundial de corrupção. Não tem como ser pior. Durante a guerra, centenas de bilhões de dólares em ajuda americana e europeia passaram pelo país. Quanto desse dinheiro ficou onde não deveria?
Não há números exatos, mas há escândalos com compras superfaturadas, contratos fictícios e funcionários comprando imóveis no exterior. No auge da guerra, eles roubam seus próprios soldados, enviam equipamentos não consertados porque ficam com o dinheiro destinado ao conserto. Alguns especialistas cautelosos dizem que a perda é de cerca de 20%. Ou seja, chegaram 100 bilhões, 20 bilhões foram perdidos. Bem, o que posso dizer? Os mais céticos apontam um número ainda maior. Eu acho que é maior. Não existe nenhum especialista que diga zero ou próximo de zero. E aí surge uma pergunta cínica, mas lógica. E será que parte dessas perdas por corrupção não é um mecanismo deliberado? É disso que falamos sempre. O dinheiro passa pelos funcionários ucranianos, parte fica e outra vai para paraísos fiscais. Através de consultores, através de parceiros, o dinheiro volta para os bolsos certos na Europa. É praticamente impossível provar, mas o mecanismo é conhecido e funciona. Bem, funciona em dezenas de outros países. E lá também. Só que a escala é grande. E no final das contas? O contribuinte europeu pagará 90 bilhões de euros sem saber, achando que são apenas empréstimos. O dinheiro vai para um país corrupto, parte financia guerras, outra retorna aos conglomerados de defesa europeus e o restante some em paraísos fiscais. Não haverá retorno, porque a Rússia não vai pagar reparações. Em alguns anos ficará claro que o déficit no orçamento da UE é maior que o previsto. Eles vão cobrir isso com novos impostos. Simples. E os funcionários que assinam tudo isso vão discursar em conferências. Sim, com certeza vão receber prêmios por defender a democracia. Vão escrever memórias sobre sua coragem. É assim que funciona a grande política com muito dinheiro envolvido. A única proteção é entender o esquema. E nós tentamos entender o que está acontecendo. Se os Estados Unidos já deram à Ucrânia 170 a 200 bilhões, Trump até diz que foi mais de 300 além disso, a Europa, considerando esses 90 bilhões, também deu aproximadamente a mesma quantia. No total, a Ucrânia recebeu entre 350 a 400 bilhões de dólares, eu aposto um rublo, até mesmo um rublo e 20, que exatamente metade desse dinheiro já foi desviada e ainda será desviada por aí. E só assim vai trazer algum benefício real. Mas não para todos os ucranianos, só para alguns. Claro, para os políticos americanos que organizaram esses presentes para a Ucrânia, e os políticos europeus que organizaram esse novo presente para a Ucrânia também vão receber algo, mas não tanto quanto você imagina. Eles, tanto na Europa quanto aqui, têm medo de receber muito, porque isso pode ser notado. E eles morrem de inveja dos seus colegas russos e ucranianos. Lá pode roubar o quanto quiser, e ninguém vai te dizer nada se você dividir com quem precisa dividir. Mas se você pensava que o roubo se limitava ao continente europeu, então você nasceu ontem. Em primeiro lugar, os asiáticos roubam tanto quanto os europeus. E em segundo lugar, os americanos são verdadeiros, autênticos herdeiros dos ladrões europeus. Eles se orgulham muito disso. E tem motivo. Agora vou explicar por quê. Aqui está a Califórnia, o estado dourado. O estado mais populoso da América, a quinta maior economia do mundo, um lugar que se autodenomina o futuro modelo de gestão progressista. Compaixão, liderança esclarecida. Mas isso eles não colocam nos cartazes turísticos. Que a Califórnia perdeu aproximadamente 280 bilhões de dólares em fraudes, não milhões. De novo, esqueça milhões. Bilhões, com B maiúsculo. Nós. Mais do que todo o PIB de Portugal, Nova Zelândia ou Hungria. Dinheiro dos contribuintes. Sem Ucrânia nenhuma? Sem Ucrânia nenhuma. Roubados, desviados, evaporaram. Enquanto o homem no comando participava de jantares a 350 dólares por prato e dizia: "Vocês fiquem em casa e usem máscaras", tudo isso era desviado. Hoje vamos falar sobre como isso aconteceu. Quem é o responsável? O que o Partido Democrata está fazendo para encobrir tudo isso? E por que o homem no centro de tudo isso, o governador Gavin Newsom, agora é o principal candidato à indicação presidencial dos democratas em 2028? Porque aparentemente nos Estados Unidos perder 280 bilhões de dinheiro público é uma qualificação para a presidência. Vamos começar? Parte 1. Máquina de fraude. Para entender o que aconteceu na Califórnia, é preciso perceber a dimensão. Não é um escândalo só. Não é só um funcionário corrupto. É um sistema que roubou bilhões durante anos. E no topo, participaram disso ou fingiram que não viam? Não sabemos.
Mas ninguém foi punido de forma alguma. Vamos passar pelos principais casos, certo? O desastre do auxílio-desemprego. Sumiram 40 bilhões de dólares dos auxílios. Simplesmente evaporaram. Ninguém consegue encontrar onde estão. Estavam lá e sumiram, e para onde foram, ninguém consegue encontrar. Durante a pandemia de Covid, cada estado dos Estados Unidos enfrentou um aumento explosivo nos pedidos de auxílio-desemprego. É compreensível. Mas o Departamento de Emprego da Califórnia, EDD, transformou esse desafio em um dos maiores golpes financeiros da história americana. Segundo especialistas, a Califórnia pagou 40 bilhões de dólares a golpistas em benefícios de desemprego falsos. Para você ter uma ideia, o dinheiro foi parar até nas mãos de presidiários, incluindo alguns dos criminosos mais conhecidos. O dinheiro foi enviado em grandes quantidades até para pessoas falecidas, para organizações criminosas que agiam em vários estados. O dinheiro também chegou a golpistas no exterior. O sistema era tão burro e mal administrado que as quadrilhas criminosas podiam fazer pedidos, receber cheques por meses, e o Estado não verificava nada. Simplesmente emitiam cheques e enviavam, ou então os computadores imprimiam. Fizeram o que fizeram quem fez. Talvez uma pessoa que trabalhava lá inventou 500 nomes diferentes e mandava os cheques para lá. Bilhões de dólares foram roubados. E as pessoas que permitiram isso, todas mantiveram seus cargos. Agora temos esse Medi-Cal, é um programa medical da Califórnia, está relacionado à medicina, Programa Estadual de Assistência Médica para Pessoas de Baixa Renda. Na Califórnia, cerca de 100 bilhões de dólares são gastos anualmente com esse programa. De acordo com os investigadores, ela é uma das mais afetadas por fraudes em programas estatais no país. Apenas uma pessoa foi recentemente a julgamento. Paul Rendall, de 66 anos, confessou-se culpado de fraude no valor de mais de 178 milhões, agora, milhões, não bilhões de dólares. Uma pessoa, 178 milhões, ninguém percebeu nada. Ninguém verificou nada. Ou será que sim? Talvez ele pagasse propina, não sabemos. Foi roubado de um programa destinado a fornecer assistência médica aos moradores mais vulneráveis da Califórnia, clínicas fictícias. Pacientes inventados. Cobrança por serviços que nunca foram prestados. O esquema, bem, continuou por anos antes que alguém percebesse. E os especialistas dizem que Rendall não é uma exceção. Ele é apenas aquele que foi pego. E segundo os especialistas, há muitos assim. Hóspices são locais para pessoas, geralmente idosos, que não conseguem mais se cuidar e cujas famílias também não podem cuidar delas. Hóspice, certo? O programa, a operação se chama Nunca Morra. São hóspices, certo? Em abril de 2026, o Ministério da Justiça revelou um dos casos mais preocupantes de fraude na história da Califórnia. 15 pessoas foram acusadas de fraude com cuidados paliativos no Medicare no valor de 60 milhões. Isso é só para um grupo. Isso acontece em todo o sul da Califórnia. O esquema funciona assim: pessoas saudáveis são recrutadas. Não são doentes nem estão morrendo, então eles fornecem todos os seus documentos, assinam e os colocam nos registros dos hospices como pacientes totalmente incuráveis. Depois, são enviados para o Medicare cobranças por cuidados 24 horas para pessoas supostamente em fim de vida. Recrutadores buscavam essas pessoas e recebiam em dinheiro vivo por cada novo paciente. Clínicas falsas eram criadas só para processar a papelada. E o Medicare, que é financiado pelos contribuintes, pagava milhões por cuidados a pessoas que não precisavam deles. Isso vai além de fraude. Esses criminosos fizeram da morte de pacientes um negócio. Outro ponto, também temos esse atendimento domiciliar, já mencionei antes. Se você tem um idoso e não quer colocá-lo em uma unidade de cuidados paliativos, pode cuidar dele em casa, contratando alguém ou até contratar a si mesmo. Ninguém vai investigar quem você é. Ou seja, já foram descobertos 12 milhões em fraudes com cuidados domiciliares na Califórnia, bilhões em golpes. Ou seja, o pagamento para famílias e cuidadores pelo cuidado domiciliar de idosos e pessoas com deficiência custa ao Estado quase 30 bilhões por ano e, de acordo com os investigadores, o Estado perde de 6 a 12 bilhões anualmente devido a fraudes. Senhores, isso é pelo menos um terço, ou até mais. Como isso acontece? Os cuidadores cobram por horas que não trabalharam. Pessoas se registram como cuidadores de parentes inexistentes. Redes de cuidadores fictícios apresentam folhas de ponto falsas. Isso acontece em escala industrial, e o Estado, por anos, não verifica ninguém.
Eu não acredito que as pessoas que deveriam fiscalizar não estejam envolvidas nisso. Agora, o Distrito Escolar de Los Angeles. Um esquema de propina de 22 milhões? E aqui está uma história que continua se desenrolando e ficando cada vez pior. Um ex-funcionário do Distrito Escolar Unificado de Los Angeles, um distrito enorme, o segundo maior dos Estados Unidos, está sendo acusado de organizar um esquema de propina de 22 milhões. Que propinas? Para onde iam essas propinas? Supostamente os contratos eram direcionados para empresas privadas de tecnologia em troca de pagamentos pessoais no valor de 3 milhões. Ou seja, eu mando um contrato para alguém, não precisa fazer nada nesse contrato, então a gente paga 22 milhões e eu recebo de volta 3 milhões em dinheiro vivo. Uau! Esse dinheiro era para, sei lá, ensinar as crianças a comprar computadores, né? Muitos deles são de famílias de baixa renda, roubados por pessoas que deveriam trabalhar em benefício deles. Isso é só o que sabemos até agora. E agora, o quê? Agora quem? Parte 2. O homem no comando. Cada dólar, cada benefício roubado, cada paciente fictício, cada propina aconteceu sob a liderança de uma única pessoa. Gavin Christopher Newsom, governador da Califórnia, ex-prefeito de São Francisco. Permita-me contar quem ele é. Gavin Newsom nasceu na aristocracia política da Califórnia. A família dele tinha ligação com a fortuna do petróleo dos Getty, sabe? Aquele museu Getty, né? Ele cresceu com privilégios, tornou-se prefeito de São Francisco, uma das cidades mais bonitas e, sob sua liderança, também uma das mais problemáticas e interessantes dos Estados Unidos. Em 2018, ele se tornou governador do estado mais populoso do país. Ele é fotogênico, fala bem e tem um penteado que parece que bem. Um comitê inteiro trabalhou nele. Ele representa a personificação dos valores progressistas como compaixão, inclusão, inovação e responsabilidade. Esse cara não representa absolutamente nada, nada mesmo. Em 2026, ele lidera as pesquisas entre os possíveis candidatos democratas para as eleições presidenciais. Ele tem 24% de apoio, ele está à frente, inclusive, da vice-presidente Kamala Harris. Ou seja, se são essas as pessoas que os representam, então estamos em apuros. Então, vamos dar uma olhada no histórico dele. Vamos ver o que esse homem de compaixão e responsabilidade realmente fez. Agora, na Califórnia, todo mundo conhece o nome. Ou seja, o restaurante French Laundry, quer dizer, lavanderia francesa, né? Regra para vocês, mas não para nós. Novembro de 2020. A Califórnia está passando pela pior onda de Covid. O governador Newsom ordenou que os californianos ficassem em casa. Ele proibiu reuniões com mais de 3 famílias. Ele tornou obrigatório o uso de máscaras em locais públicos. Ele fechou os restaurantes para os clientes. Completamente. Não podia dentro. Você colocava uma mesinha do lado de fora, aí podia atender. Dentro não podia. No dia 6 de novembro daquele mesmo ano, o governador Newsom foi para o Vale de Napa. Antes, ele fez um discurso emocionado pedindo que ninguém saísse, nem para restaurantes ou igrejas. E usar o tempo todo, até mesmo em casa, se possível, né? A máscara no nariz, de gaze, que não protege nada na verdade. Mas isso não importa. Mas ele foi para aquele tal restaurante French Laundry. Um dos restaurantes mais caros da América, aliás, onde o jantar custa algumas centenas de dólares por pessoa. Com ele estavam lobistas da Associação Médica da Califórnia, as mesmas pessoas que lucram com o sistema de saúde sob sua supervisão. Havia vários núcleos familiares presentes, mais do que era permitido pelas próprias regras dele. Sem máscaras, sem distanciamento social. Um jantar privado em ambiente fechado. Sala de jantar, embora a equipe dele inicialmente tenha afirmado que tudo seria ao ar livre, mas só tiraram fotos deles, os garçons, e tudo era diferente. Quando ele foi pego, porque a emissora local da Fox conseguiu as fotos, ele foi à televisão e disse: foi um erro bobo. Eu quebrei completamente o espírito do que eu pregava. Isso foi errado, eu assumo a culpa. Em quem mais ele poderia colocar essa culpa? Ele admitiu. E então continuou do mesmo jeito. Porque as regras nunca foram feitas para ele. Escola para os filhos dele, educação particular, enquanto as escolas públicas permanecem fechadas. Aqui está mais um capítulo do dossiê da hipocrisia de Newsom. Durante a pandemia, ele fechou todas as escolas da Califórnia, públicas e privadas, alegando seguir a ciência e proteger as crianças. Ele foi apoiado pelo Sindicato dos Professores.
Aqueles que financiam sua carreira política, depois silenciosamente. Enquanto as escolas públicas em toda a Califórnia permaneciam fechadas, Nilson matriculou seus 4 filhos para aulas presenciais em uma escola particular no condado de Sacramento. Uma escola particular que, ao contrário das públicas, retomou as atividades com a permissão dele. Pais de crianças em escolas públicas, muitos de famílias trabalhadoras, sem condições de pagar ensino particular ou trabalhar remotamente enquanto educavam os filhos em casa, ficaram desamparados. E o homem que fechou as escolas as reabriu para seus próprios filhos. Janeiro de 2022, jogo dos playoffs do time Los Angeles Rams. O governador Newsom, cujo estado impôs o uso obrigatório de máscaras em ambientes fechados, estava sentado na arquibancada, em um local fechado, sem máscara, ao lado de Magic Johnson. Cercado por outras celebridades, nenhum deles estava de máscara. Quando as fotos se tornaram públicas, sua assessoria de imprensa declarou que ele tirou a máscara por 1 segundo, apenas para tirar uma foto, e logo em seguida a colocou novamente. Mas, na verdade, havia um monte de fotos tiradas em momentos diferentes. O recado foi cristalino. Exigiam o uso de máscara para os californianos comuns. Para o governador e seus amigos famosos, não. Bem, se quiser use, se não quiser, não use. Sua chefe de gabinete foi condenada por corrupção. Bem, isso significa que eram os negócios dele, e ela apenas assumiu a culpa. Em novembro de 2025, a Califórnia ficou chocada com a notícia de que Dana Williamson, ex-chefe de gabinete de Gavin Newsom, foi processada criminalmente por corrupção. As acusações foram chocantes. Williamson e 4 cúmplices foram acusados de desviar $225 mil da conta de campanha. Ela também foi acusada de apresentar ilegalmente despesas comerciais fictícias no valor de mais de $1.700.000. Ela incluiu em suas despesas uma bolsa Chanel de $15 mil, um jato particular, uma viagem ao México para comemorar o aniversário que custou $170 mil. Não se trata de uma funcionária qualquer. Era uma pessoa que estava mais próxima de Newsom, que comandava sua equipe, que sabia de tudo. O deputado da Califórnia, Ro Khanna, chamou a acusação, e eu cito, de uma mancha tóxica para o Estado. Newsom disse que ficou chocado. Ele ficou absolutamente chocado. Ele não sabia de nada. Ele confiava totalmente nela. Talvez seja verdade. Mas o que isso diz sobre o discernimento dele? Afinal, a pessoa em quem confiava teria roubado $1 milhão. Agora, São Francisco. Caminhe por São Francisco, a cidade que Newsom governou por anos antes de se tornar governador. E você verá algo parecido com uma crise de terceiro mundo no coração de uma das cidades mais ricas do planeta. Acampamentos de barracas, uso aberto de drogas nas ruas centrais, sofrimento humano à vista de todos. A Califórnia gasta muito dinheiro com cada pessoa em situação de rua, mais do que qualquer outro estado do país. Com Gavin Newsom, bilhões foram destinados para enfrentar o problema do sem-teto. O número de pessoas em situação de rua aumentou. O dinheiro, em sua maioria, desaparecia no labirinto burocrático das chamadas organizações sem fins lucrativos. Lá existem tipos de consultores, agências governamentais que não têm nenhuma responsabilidade. Esse é o histórico de Gavin Newsom. E aqui está a Califórnia dele, e agora o partido que quer indicar ele, ou Kamala Harris, ou 2 ou 3 Pete Buttigieg. Ou seja, o nível dos candidatos deles é claramente fora do comum. Mas onde está a responsabilidade, investigação e indignação do próprio partido do Newsom? A resposta será bem eloquente. O órgão legislativo da Califórnia está sob controle esmagador dos democratas. O procurador-geral do estado é democrata. O governador é democrata. Todo alto funcionário estatal é democrata. É um governo de partido único? Um governo de partido único tem um problema universal em todos os sistemas políticos. Aqui, na Rússia, na Nigéria, no Chad, em qualquer lugar, o partido protege os seus. Estamos na defensiva. Quando estourou o escândalo de fraude, o líder dos democratas de Sacramento foi acusado de pressionar os programas federais. Quando apareceram os números das fraudes do Medi-Cal, eles apontaram problemas sistêmicos no setor de saúde. Quando o chefe de gabinete do Newsom foi responsabilizado, líderes do partido ficaram em silêncio e alegaram desconhecimento. Como assim? O quê? Não sei. Quando eu descobrir, quando eu ler, aí eu converso com vocês sobre isso. O roteiro é sempre o mesmo: ganhar tempo. Minimizar.
reformular, introduzir forças externas, anunciar a criação de um grupo de trabalho, realizar audiências e esperar até que, como dizem, o ciclo de notícias mude para outra coisa. O problema desta vez é que o ciclo de notícias não está mudando, porque surgiram jornalistas cidadãos. E o Partido Democrata agora tomou uma decisão política muito interessante. Eles estão tentando sufocar o jornalismo. Eles estão até tentando aprovar uma lei agora que o povo já chamou de lei contra Nick Shirley. Quem é Nick Shirley? Vou explicar agora. Aqui a história tem uma reviravolta que deveria preocupar quem acredita na liberdade de expressão, independentemente das opiniões políticas. Deixa eu contar para vocês sobre um cara bem jovem, chamado Nick Shirley. Nick é um jornalista independente e criador de conteúdo, ou seja, um blogueiro, certo? Que antigamente era chamado de jornalista cidadão. No final de 2025, ele publicou um vídeo que se tornou viral. Nele, ele afirmava ter documentado provas de uma fraude em larga escala nos centros de assistência social da Califórnia. Gravações de instituições, funcionários, métodos de trabalho, que, segundo ele, evidenciavam o desvio sistemático do dinheiro dos impostos. Suas investigações, incluindo este vídeo de 40 minutos que expõe, digamos assim, a suposta fraude, porque, até que seja comprovada em tribunal, ela é apenas suposta. Nos hospícios, ali na região de Los Angeles, ele apontou que foram cometidas fraudes de pelo menos 170 milhões. O vídeo se espalhou instantaneamente pela internet. As pessoas ficaram indignadas e a história não sumiu. E então os democratas da Califórnia decidiram tomar uma atitude forte. Em vez de investigar ativamente a fraude, eles apresentaram um projeto de lei para criminalizar o que Nick Shirley fez. Ou seja, não aqueles que roubavam, mas aqueles que traziam à tona. Então, o projeto de lei se chama AB 2624. Assim, uma coisa discreta, vai saber. Mas todo mundo sabe que é sobre o Nick Shirley. O que está escrito nele? A deputada democrata da Assembleia Legislativa, Mia Bonta, apresentou. Ela, aliás, é irmã do procurador-geral do nosso estado, apresentou esse projeto de lei em fevereiro de 2026. Oficialmente, ele é apresentado como uma medida de proteção da confidencialidade dos prestadores de serviços de imigração. Mas os críticos, incluindo o deputado republicano Carl DeMaio, afirmam que a redação do projeto de lei é ampla o suficiente para criminalizar a publicação de fotos ou provas em vídeo das atividades de prestadores de serviços financiados pelo Estado na internet. Sanções? Ha. Você faz um vídeo, coloca ele na internet e fica claro que as pessoas estão roubando, certo? Multa de $10.000 e ou prisão por até 1 ano por ter descoberto os ladrões. O projeto de lei passou pela primeira votação no comitê e avançou. E o apelido que ele ganhou na Assembleia Legislativa foi Lei contra Nick Shirley. O próprio Nick foi pessoalmente às audiências públicas na Assembleia Legislativa e pressionou os legisladores democratas com perguntas sobre os direitos garantidos pela primeira emenda. A troca foi gravada em vídeo e se tornou viral. Nele, ele simplesmente perguntou: essa lei torna o que eu faço um crime? As respostas foram evasivas, juridicamente vagas, pouco convincentes. Do que eles têm medo, hein? Vamos pensar nisso com sensatez. A Califórnia perde de 180 a 280 bilhões por causa de fraudes. 180 é o mínimo, mas no geral, os especialistas dizem que é 280. Um jornalista cidadão começa a documentar essa fraude em vídeo e a publicar na internet. A reação do Estado é impedir novas investigações. A reação deles será documentar. O que o comportamento deles diz para você? Isso mostra que quem está no poder teme mais ser exposto do que combater o roubo. Como dizem, já sabíamos disso, senhoras e senhores, não é? Isso mostra que o custo político de os eleitores, a mídia e o país verem a fraude é maior do que as perdas financeiras causadas pela própria fraude. Que se dane esse dinheiro, esses 280 bilhões, não é nosso mesmo, é dos seus contribuintes. E que se dane que esse dinheiro sumiu. O principal é que eu e meu partido não percamos o poder. Porque se a fraude for descoberta, começam a surgir perguntas. E as perguntas voltam para os funcionários, que deveriam ter administrado tudo isso, fiscalizado. Ao governador, ao partido e às pessoas que por anos construíram e protegeram esses sistemas.
A Fundação para a Defesa dos Direitos e Liberdades Individuais já alertou que o projeto de lei provavelmente viola a primeira emenda. Advogados chamaram isso de claramente inconstitucional. Os tribunais já anularam leis semelhantes da Califórnia que tentaram restringir declarações políticas e sátiras na internet. Eles tentaram fazer a mesma coisa que fizeram no Irã, que os muçulmanos fazem, que é feito na Rússia, que é feito na Ucrânia. Ou seja, a Califórnia tentou proibir a liberdade de expressão. Simples assim. Mas nada disso parece impedir a maioria democrata da Califórnia, porque o objetivo, ao que tudo indica, não é aprovar uma lei que resista ao controle constitucional. O objetivo é intimidar. Fazer com que jornalistas cidadãos pensem duas vezes antes de apontar a câmera para os vigaristas financiados pelo Estado. Outros vigaristas, por favor. E aqueles que nos devolvem o favor, não mexa com eles. Então surge imediatamente a pergunta: como tudo isso afeta as chances de Newsom, certo? Onde estamos? Ex-dirigentes condenados, hipocrisia com máscaras, filhos em escola particular, crise de pessoas em situação de rua, déficit orçamentário, 280 bilhões roubados e agora uma lei que claramente viola a primeira emenda da Constituição. E Gavin Newsom quer ser presidente dos Estados Unidos, apesar de querer silenciar a primeira emenda da Constituição. Ele é atualmente o principal candidato dos democratas para 2028. Ele está em turnê de lançamento de livro, aparece sempre na TV e está em conflito público com Trump, que tenta tirá-lo da disputa. Mas Newsom não revidou, afirmando que ainda está na disputa. Ambos parecem estar aproveitando esse duelo público. Aqui está a realidade política que os conselheiros de Newsom entendem muito bem, mesmo que não falem sobre isso em voz alta. Esses escândalos grudam. Um conselheiro de um dos possíveis rivais em 2028 afirmou que a história do French Laundry não vai desaparecer. Os próprios democratas afirmam isso, dizendo ser algo muito persistente na política. E isso foi antes mesmo do número de 280 bilhões se tornar notícia nacional. Antes da condenação do chefe de gabinete, antes da lei contra Nika Shirley, imagine uma campanha eleitoral contra um oponente republicano. Cada debate, cada propaganda, cada ataque. Sob Gavin Newsom, a Califórnia perdeu 280 bilhões em fraudes. Sob Gavin Newsom, o próprio chefe de gabinete dele roubou milhões. Sob Gavin Newsom, eles tentaram criminalizar o jornalismo e acabar com a primeira emenda da Constituição. Esses não são argumentos complicados. Eles não exigem sofisticação política para serem entendidos, eles são devastadores. E a lei contra Nika Shirley talvez seja a mais destrutiva de todas. Não porque vai passar no crivo constitucional. Não porque, claro, ela será anulada, porque sinaliza as prioridades e mostra que eles são ladrões. Antes eles tinham vergonha disso, mas agora não só admitem, nós somos ladrões. Quando o Partido Democrata da Califórnia teve que escolher entre investigar a fraude ou silenciar aqueles que a denunciam, eles escolheram a segunda opção. Essa não é a mensagem que um candidato à presidência quer ver associada ao seu nome. Dentro do Partido Democrata já está crescendo a pressão para parar Gavin Newsom antes mesmo que ele ganhe impulso. Bem, muitos veículos de imprensa já estão noticiando os crescentes esforços para tirar Gavin Newsom de seu posto de principal candidato democrata em 1928. Seus pontos fracos, que são bastante bem conhecidos pelos insiders do partido. A questão é se isso preocupa os eleitores comuns. Democrata, e numa época em que o partido está desesperadamente procurando sua identidade, alguém que sabe lutar, quero dizer, nos debates, que é fotogênico, que é capaz de enfrentar Trump. Newsom tem seu próprio espaço. Tudo o que o establishment democrata quer ver em um cartaz de campanha, governar um estado não é um cartaz de campanha, e a Califórnia não é um cartaz de campanha. A Califórnia são 280 bilhões de dólares roubados, é uma pessoa morrendo registrada em uma unidade de cuidados paliativos fictícia, é uma criança que não pode ir à escola porque o governador fechou as escolas, enquanto os próprios filhos dele vão à escola todos os dias. É um jornalista que corre o risco de ser preso por filmar uma fraude com uma câmera. Esse é o histórico, esse é o homem. E aqui está a pergunta para 2028. A Califórnia gosta de se ver como um farol, uma prova de que a gestão progressista funciona, um exemplo para o resto da América. Mas hoje eu mostrei para vocês uma outra Califórnia. Uma Califórnia onde os sistemas criados para proteger os mais vulneráveis foram saqueados.
por aqueles que fazem parte do poder e conhecem muito bem como tudo isso funciona. Onde as regras se aplicavam às pessoas comuns, mas não àqueles que as criavam. Onde bilhões de dólares desapareceram enquanto a pessoa no comando participava de banquetes e fazia discursos sobre compaixão. E agora, todo jornalista cidadão que ousou gravar a fraude em vídeo e publicá-la na internet. A maioria democrata quer colocá-lo na prisão por isso. Considerar isso um crime, revelar nosso roubo é um crime. Vamos nos fazer essa pergunta. Se não há nada a esconder, por que eles lutam e escondem tão desesperadamente? Gavin Newsom vai te dizer que a Califórnia é o futuro. Talvez ele esteja certo. Mas se esse é o futuro, 280 bilhões fraude, imprensa silenciada e regras para uns, mas não para outros, então a América deve prestar muita atenção a isso. Porque o homem que deu esse futuro para a Califórnia agora quer dar isso para todos nós. E agora eu tenho para vocês a pergunta mais importante do dia. Vocês acham que Gavin Newsom deveria receber a presidência dos Estados Unidos da América? Vocês acham que ele representa mesmo o Partido Socialista Democrático, também chamado de Partido Fascista Marxista ou Partido Globalista da Elite de Ladrões? Lembro de uma piada. Numa reunião, o secretário do partido diz: aqui está Vassili Stepanovich, que todos estamos despedindo para a aposentadoria. Vassili Stepanovich é um bêbado inveterado, é ladrão, claro, fala palavrão, é grosseiro com as mulheres, claro, é um canalha, mas nós o amamos não só por isso, mas porque ele é um verdadeiro cidadão soviético. É mais ou menos isso que eu quero dizer no final, compartilhar esse pensamento com vocês. O atual governador da Califórnia, chamado Gavin Newsom, é um vigarista. Bem, ainda não pegaram ele roubando, mas parece muito que é ladrão. Uma criatura vil, repugnante, um péssimo administrador, não entende nada de como liderar. No geral, é um completo zero como líder, mas ao que parece, é o Partido Democrata dos Estados Unidos da América. Ele é amado não só por isso, mas também por ser um legítimo membro do Partido Democrata desde o berço desse grande país. Com isso, encerramos por hoje. E até a próxima.